Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Nízia Ontem e estamos aqui nesse lugar comum a todos aqueles que me seguem, que eu sempre agradeço, mas sempre peço, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Hoje vou citar uma passagem de Jesus que ela seria assim mais para o futuro. Eu gostaria de trabalhar com ela mais profundamente, porque ela traz muitas informações. Mas como nós ainda não estamos preparados para muitas verdades, fatos, acontecimentos, então eu deixarei para outra hora, quando nós pudermos já falar mais abertamente sobre isso que Jesus vai falar. Isso está em Mateus, é uma sequência. Mateus 8, do 5 ao 13. E eu vou falando o versículo e vou trazendo as informações, né? E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião romano, rogando-lhe: Senhor, meu criado está em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Então, Jesus estava se propondo a sair lá de Cafarnaum e ir na casa desse centurião romano para tratar desse criado, que provavelmente seria do povo judeu, né? Então, Jesus estava assim, se preparando para sair, e o centurião, respondendo para ele, falou: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado será curado. Esse centurião, ele sabia perfeitamente quem estava diante dele, com quem ele falava. Ele sabia que aquele que falava com ele tinha uma autoridade muito maior do que o próprio imperador. Porque ele conclui assim, né? Continua falando: pois também sou homem sob autoridade. Ou seja, eu também tenho uma hierarquia, tem muitos acima de mim. Mas também ele tinha tantos subordinados, e daí, como ele diz, tenho soldado às minhas ordens. E digo a este, vai, ele vai, e ao outro, vem, ele vem, e ao meu criado faz isso ou aquilo. Então, ele também tinha uma hierarquia, ele também tinha autoridade, mas ele dizia que ele não era digno que Jesus entrasse debaixo do telhado dele. Com certeza ali estava diante de Jesus alguém que conhecia a estatura moral, a estatura hierárquica de Jesus. Porque senão ele teria até falado: sim, vamos lá, né? Vamos, Jesus, vamos lá na minha casa. E quando Jesus ouviu tudo aquilo, Jesus ficou assim, estancou, né? Parou e falou para ele, né? Ele ficou maravilhado. E disse àqueles que estavam seguindo Jesus: em verdade eu digo que nem mesmo Israel encontrei tanta fé. Ou seja, Jesus estava falando que o povo de Israel desconhecia quem era aquele que estava andando pelas cidades. No caso aqui ele estava em Cafarnaum, mas ele caminhava por todos os lugares ali de Israel. E que Jesus fala para aquela multidão, que provavelmente também nós perdemos um trecho, né, dessa fala que ele trouxe. Ele fala assim: tanta fé, aqui não é fé naquilo que ele poderia fazer, mas é a certeza daquilo que ele poderia realizar. Quando nós procuramos Jesus à procura de milagres, nós estamos batendo em porta errada. Porque, primeiro, que milagres não existem. Existem sim acontecimentos, existem prodígios, mas não milagre. Porque o milagre, se nós procurarmos na língua portuguesa,
é algo assim impossível de acontecer, porque é quando a lei divina é quebrada. Ou seja, então é algo que dentro da lei divina o próprio Criador quebra. Isso não existe. Aconselho até procurar bem a palavra, né, o miraculo, e para ver que não tem, é impossível isso. Tudo o que acontece, acontece através do quê? Através do pensamento, né? Através da vontade, através daquilo que você sabe que vai ser realizado. E aí isso foi traduzido por fé. Então Jesus fala que o povo de Israel não tinha essa mesma postura que aquele soldado romano, né, aquele centurião. Então isso faz com que ele fique, né, ou então aquele homem, né, Jesus conversa com ele sobre de igual para igual não, mas que aquele ali conhecia a autoridade. E nós não conhecemos a autoridade de Jesus. Então eu vou falar um pouquinho sobre o que está acontecendo agora conosco no mundo. Nós estamos vivendo momentos assim de reviravoltas, momentos de troca de valores, momentos de separação, momentos de crise existencial, e nós não temos ainda uma clareza. Então nós, muitas vezes, erroneamente, dizemos que nós não temos ninguém por nós, que o mundo está perdido e que não há mais esperança para a Terra se arrumar, se ajeitar, enfim, né? Só que não é bem assim. Por quê? Porque Jesus, ele está no comando. Quando aquele homem disse para ele, não sou digno que você entre debaixo do meu telhado, é porque ele pertencia a uma, vamos dizer assim, a uma nacionalidade, ou então fazia parte também de uma grande população que não acreditavam em Jesus, embora soubesse quem ele era, porque existia sim todos os indícios e eles sabiam que Jesus era o nosso governante geral, né? Ele era o comandante da terra e é ainda. Então, Jesus então começa a dizer assim, mas eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Aqui Jesus fala que não existe nacionalidade. Existe o quê? Existe a família humana. E aqui ele cita os patriarcas, porque foram dados, né, a eles, esses patriarcas, eles teriam que fazer o quê? Não a divulgação do monoteísmo, porque o monoteísmo sempre existiu. Nós sempre, no planeta Terra, nós sempre tivemos uma adoração a determinada deidade. Por exemplo, o Império Romano, eles tinham adoração, eles acreditavam no Deus do Sol Invicto. O Deus do Sol Invicto é aquele que é comemorado no dia 25 de dezembro e eles colocaram, aí trouxeram, né, para o cristianismo essa data. Esse Deus do Sol Invicto, ele não era outro senão um Deus lá da Mesopotâmia, onde ele construiu uma cidade chamada Babilônia, e ele se fez Deus. E ele ali, então, ele se torna o principal antagônico de Jesus. E ele começa a implantar sementes ruins. E é a partir daí, então, que Jesus vai começar a nos trazer uma outra face que provavelmente nós desconhecemos, né? Muitas vezes nós acenamos achando que estamos fazendo para Jesus o aceno, mas nós estamos fazendo para o seu adversário, que segundo ele nomificou do pai da mentira. Então ele diz assim, né, que
esses que se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, são todos da humanidade, todas as raças, porque vêm do Oriente e do Ocidente. E estarão ali participando da mesma mesa que os patriarcas. Mas ele vai dizer uma coisa muito importante: os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Os filhos do reino não somos nós, nenhum de nós. Os filhos do reino são aqueles que vieram com Jesus para dar todo o amparo à sua missão, a sua, eu digo assim, ajudar a alicerçar a humanidade a se tornar civilizada dentro dos padrões moral e também ético, dentro da justiça, daquilo que tem que ser certo e certo. Então, isso é justiça. E nós temos assim também, né, que muitas vezes nós falamos assim, a pessoa está errada, ou eu cometi um erro, mas não existe o mais, existe o certo ou o errado. Então, não existe aquela mais, né? Então, ele diz que esses serão lançados, os filhos do reino, lançados nas trevas exteriores. Quando nós falamos trevas exteriores, ou vamos analisar o que é trevas exteriores, Jesus, aqui ele não cita o inferno. Quando nós saímos da atmosfera da Terra, por exemplo, vamos pegar um ônibus espacial e quando saímos, né? Quando saímos da atmosfera da Terra, nós entramos na completa escuridão. Então, ali são as trevas exteriores, aquilo que está além do nosso mundo, além do nosso planeta, que nos abriga com toda essa proteção atmosférica, mas saindo daí é escuro, como diz, é o breu, né? E nesse lugar que ele está falando, que os filhos do reino serão lançados, é onde vai ter pranto e ranger de dentes. Porque assim, quando nós não estamos mais afinizados com determinado ideal, nós não participamos mais de conversas, de reuniões. Então, as opiniões, né, vulgares já não se coadunam com a nossa maneira de ver dentro do Evangelho de Jesus. Esses filhos do reino, então, serão levados para onde a vibração ou a sintonia vibratória deles corresponda. Então, é por isso que eles vão ser lançados nessas trevas. E então, quando nós começamos a observar melhor as orientações do nosso Mestre Jesus, cada vez mais fica patente, fica claro que os seus ensinamentos não é para formar religiosos fanáticos, não é para formar seguidores, né, com viseiras, visa apenas alertar a nossa consciência, nos libertar daqueles grilhões dos dogmas que por muitos séculos, milênios e milênios, nós estamos levando nas nossas costas, né? Que nossas costas seria então onde nós carregamos a nossa bagagem de experiências. Então é isso que Jesus fala. E aí Jesus fala assim pro centurião, né? Vai e como você sabe, ou acredita, tem certeza, seja feito. E aí então existe a informação que aquele servidor havia se curado. Então, amigos, nós temos que começar a rever a cada dia todos essas orientações do nosso Mestre Jesus, porque com certeza o nosso tempo é outro. Nós estamos entrando num novo período onde precisamos estar preparados e agir como o centurião romano. Eu tenho certeza, se você quiser, meu servo será curado, ou eu serei curada, porque
a cura não é exatamente aquilo que nós achamos que seja a cura de uma gastrite, a cura de uma úlcera, a cura até de um câncer. Não, a cura que Jesus se refere é a cura da mente, é a cura da obscuridade que nós colocamos, né, e vamos levando em frente. E aqui foi usado bem, eu achei bem interessante, que ele diz assim, o meu servo está paralítico, ou seja, sem movimento, e também violentamente atormentado. Hoje, a maioria dos seres humanos vive violentamente atormentado. Se nós olharmos, desde pequenas crianças apresentam esses sinais, né, de tormento. Então, meus irmãos, meus amigos, vamos abrir nossos olhos e entender o que Jesus nos falou e assim a cada dia nos libertarmos desses grilhões, né, dessas correntes que nos prendem a esses conceitos que hoje já não fazem mais parte do movimento do nosso planeta. Nosso planeta está entrando numa outra fase, num outro tempo, e nós devemos acompanhar, mas sempre com Jesus. Agradeço a todos, tenham uma ótima semana aí, até a próxima.